Começa agora mais um programa Família e Sociedade, um programa feito pela Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sempre trazendo um assunto relevante para a nossa discussão social, principalmente fatos envolvendo a família. Você vai estar comigo, Fernando, e também com minha esposa, Suênia. Olá, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. E o nosso assunto de hoje é sobre o cristão e a ação social. Qual o papel que nós devemos ter em relação àqueles que são menos favorecidos, principalmente, já que nosso assunto é família, a respeito daquelas crianças que não têm o amparo e não têm as oportunidades que a maioria das famílias brasileiras tem. Nós vamos trazer para conversar sobre isso o presbítero Jorge Melo. Por favor, Jorge, entra. Como vai? Obrigado pela sua presença. Seja Vai, tudo bem. Obrigado. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Para mim é um prazer estar com vocês, conversar um pouco sobre nossos projetos sociais, o impacto na família e na sociedade. Joia. O presbítero Jorge Melo, ele é presidente, diretor da Associação Presbiteriana de Ação Social, a APAS, que fica na cidade de São Vicente. E daqui a pouquinho você vai saber tudo a respeito dessa ação e quem sabe até se inspirar nesse modelo para você mesmo também ter as suas ações, não é? Então daqui a pouquinho a gente volta com o programa Família e Sociedade. O nosso assunto hoje é a respeito de ação social e o que nós podemos fazer como cristãos em relação às crianças menos favorecidas, menos assistidas pelas suas próprias famílias. Nós trouxemos o presbítero Jorge Melo. Jorge, você então é diretor-presidente da APAS, que é a Associação Presbiteriana de Ação Social, é isso, né? Isso, Reverendo Elcias Alves de Melo. Ah, tem um complemento, né? Isso, leva o nome do fundador, que é meu pai, já faleceu em 99, e desde 99 para cá eu tenho presidido a instituição. Conta um pouquinho para a gente o que é essa instituição. A APAS, ela tem a finalidade de atender a comunidade e a nossa sociedade através de projetos sociais e educativos. Então é socioeducacional. Nós atendemos através de projetos, através de parcerias, com uma parceria que nós temos com o Mackenzie, com a Universidade Mackenzie, chama-se o projeto Marvip Social. Então, através de projetos como este, nós atendemos pré-adolescentes, adolescentes no contraturno escolar. Você poderia falar um pouquinho para a gente desses projetos? Sim, o projeto Marvip, nós já estamos nessa parceria desde 2006, nós atendemos influenciando crianças e adolescentes através do esporte, principalmente. Então, nós temos o esporte da vela, onde os alunos praticam a vela, participam de campeonatos esportivos, vão para o Rio de Janeiro todo ano, vão para Ilhabela, vão para São Sebastião, também Santos. Eles vão lá para aprender a velejar. Eles participam do circuito competindo mesmo, né? Nos campeonatos nacionais e com prêmios, segundo lugar, terceiro lugar. Até agora ainda não conquistamos um primeiro lugar, mas está próximo. Questão de tempo, né? Verdade. Já são atletas, né? São turmas que estão conosco desde o começo, tem as turmas mais avançadas e depois a intermediária. E a partir de que idade eles começam nesse projeto? A partir dos 8 anos, normalmente eles já começam a velejar. Mesmo. Crianças mesmo. Vão até a adolescência. A intenção é acompanharmos esses adolescentes e jovens, né, com um olhar de resguardá-los da vulnerabilidade que a comunidade oferece e, com isso, garantir que eles tenham um futuro sadio, um futuro promissor e sejam, acima de tudo, bons cidadãos. Agora, qual o perfil da clientela da associação? Ou seja, essas crianças, adolescentes, têm algumas características em comum? Sim, nós estamos situados em uma comunidade mais carente. Então, nós procuramos filtrar, através de assistente social e através de pedagogos, filtrar aquelas crianças que precisam de um pouco mais de aconchego, um pouco mais de atenção. Então, nós fazemos avaliação também junto às famílias, em que momento, em que situação está aquela família, e aí sim nós damos prioridade para aqueles que mais necessitam. Então, são aqueles que não tiveram tantas oportunidades
ainda na vida, né? Exato. E aí nós vamos trabalhando com algumas estratégias, né? Para conseguir uma vitória, né, nessa empreitada, nesse investimento que nós fazemos na comunidade. Uma das estratégias que tem funcionado muito é de gerar influência, mostrando novos mundos, mostrando a sociedade, como a criança pode ser inserida nessa sociedade. Né? Muitas vezes... você está dizendo, desculpa te interromper, pelo que você está dizendo, então a própria associação é que vai em busca dessas pessoas, dessas crianças? Exato, nós fazemos visitas também, fazemos pesquisa, temos uma pesquisa muito elaborada com as principais problemáticas da nossa comunidade. Já adiantando, as duas maiores problemáticas hoje é a violência familiar e em torno, e também a gravidez na pré-adolescência. Nós temos isso como duas questões que nós buscamos atacar e minimizar, né, para que elas estejam protegidas. Então, são crianças em momentos de vulnerabilidade. Agora, essa intervenção, né, ela se dá só pela terapia ocupacional ou existe uma intervenção mais direta? Existe palestra sobre o assunto? Enfim, alguma coisa assim. Então, é através das palestras que nós buscamos também influenciar. Nós trazemos psicólogos, nós trazemos médicos, nós trazemos também pessoas que atuam na sociedade, policiais, bombeiros, né, advogados e militares, todo tipo de representatividade que nós temos na sociedade, nós trazemos para aquele espaço e também levamos eles para outros espaços. É assim que eles vão tendo uma visão maior de mundo, né? Que eles vão tendo uma opção a mais de escolha. Na verdade, eles vão ter a oportunidade de conhecer vários universos e aí talvez fazer a decisão mais acertada no futuro, pela profissão. Se encontrar como ser humano, né? Se encontrar como ser humano. Daí a importância das viagens. Nós tivemos alguns casos muito interessantes, né? Alguns alunos, os primeiros, eles foram até a Escola Naval. Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Participaram do MacNave. MacNave, para quem está nos assistindo, é uma disputa anual que acontece, um torneio anual que acontece entre os alunos da Escola Naval e os alunos do Mackenzie, tá? Para situar melhor aqui o nosso Exato, é histórico, né? Tem muitos anos. E os alunos voltaram dessa experiência super entusiasmados, motivados, né, em conhecer a Escola Naval, fizeram várias perguntas ali para os comandantes e voltaram dizendo assim, olha, às vezes me chamam de tio, né, tio Jorge e tal, eu gostaria muito de poder entrar, será que é possível, né? Então, nessa hora a gente entende que já teve a vitória. Quando eles dizem assim, olha, eu quero ser um deles, eu sinto que eu posso. E aí ele está... Que delícia, né? Que gratificante ouvir essas coisas, né? E os cases de sucesso, né? Então nós já temos alguns hoje que são militares. Olha que interessante. Estão na Marinha, só que através de Santos. Bom, essa história e tantas outras, inclusive os desafios, né, que você tem enfrentado, serão o tema do nosso próximo bloco desse nosso programa Família e Sociedade. Então não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos com o programa Família e Sociedade e o nosso tema de hoje é ação social, amparo e ajuda aos menos favorecidos na sociedade, principalmente crianças e adolescentes. O nosso convidado de hoje, que é o presbítero Jorge Melo, ele é presidente da Associação Presbiteriana de Ação Social, não é isso, Jorge? Isso. Consegui falar tudo isso sem me atropelar e sem gaguejar. Isso foi já um grande avanço para mim. Jorge, quantas crianças são atendidas na APAS hoje em dia? Olha, na APAS, ao todo, em todos os projetos, são 600 assistidos. 600 assistidos? Isso. Eu imagino que uma estrutura como essa não deva ser barata, não é? Na verdade, é uma estrutura de uma empresa
com mais obrigações de uma empresa do segundo setor. Então, o terceiro setor hoje, a gente diz que já está bem profissionalizado. Então, quer dizer, para o aluno, para a criança, para o adolescente, não tem custo nenhum. Da onde saem os custos, então, para financiar um projeto desse tamanho? Exato. O assistido, ele não tem um custo sequer, nem com material, às vezes material didático, tudo é subsidiado através dos parceiros, né? A APAS, ela tem hoje 40 colaboradores, todos registrados, com CLT e com todas as demandas de recursos humanos que isso exige. É uma empresa com 40 funcionários, né? É uma empresa com 40 empresa funcionários. que não é uma microempresa, não, né? Exato, E isso acontece através da consciência de parceiros, né? Os parceiros ajudam financeiramente, tem outras formas de ajudar também, né? Muitas vezes com donativos e alimentação. Então, com isso, nós vamos galgando maior capacidade de gerar influência. Existem recursos de convênios com o Estado, município, União? Sim, nós temos convênios com a Prefeitura, convênios com o Estado e convênios com a União. Então é uma associação certificada em todos os níveis aí governamentais. Em né? todos os níveis, né? Reconhecida mesmo como o terceiro setor, como uma ONG. Vocês trabalham com funcionários, né, como você falou, na verdade não é um trabalho voluntário? Ou existem voluntários que também trabalham com vocês? Não, voluntários são normalmente aqueles que vão fazer palestras, né? É o maior nível de voluntariado hoje. Aqueles que vão colaborar com um dia ou com um momento, né? De forma esporádica. Isso acontece muito, porque lá nós estamos bem abertos para a comunidade, para a sociedade, e nós tentamos atrair ao máximo pessoas para conhecer o espaço. É um espaço hoje grande, temos uma quadra poliesportiva, temos 32 salas, espaços de convivência, né? Uma cozinha. Como se fosse uma grande escola, né? Talvez. Isso, como se fosse a aparência de uma grande escola, né? E atuamos também no contraturno escolar. Temos um relacionamento com as escolas de forma bem intensa e também com vários órgãos da prefeitura, principalmente, e atuamos como uma rede, né? Conselho tutelar, área de segurança, área de psicólogos da cidade. E você pode falar um pouquinho para a gente dos profissionais que trabalham com vocês lá, a capacitação, em quais áreas de atuação que eles interagem? Tá. Então, nós temos como coordenadora, por exemplo, a coordenadora do Marvip hoje. Ela é uma bióloga. Olha. Bióloga, porque nós enfatizamos muito a atuação quanto à sustentabilidade. Temos também como monitores 2 biólogos, trabalhamos no mar, né? Então avaliamos toda a questão, a problemática do porto, os manguezais que nós temos na região. Para explorar justamente a realidade na qual eles estão inseridos, né? Exatamente. Então nós temos um olhar forte para a sustentabilidade. Isso também gera resultados muito positivos para a comunidade. Por exemplo, nós temos um projeto muito visto no Dia do Mackenzie voluntário, que os alunos eles plantam sementes de ipê amarelo, cultivam as mudas e algumas datas, principalmente no Dia do Mackenzie voluntário, que ocorre sempre em outubro, nós distribuímos esta muda para a comunidade, pessoas que aceitam ser parceiros. Padrinhos da muda. Padrinhos da muda, isso. Eles têm que ter um espaço ali na sua rua, na calçada. Com isso, a comunidade aprende a cuidar um pouco mais do ambiente. Aí nós já entramos com a questão do lixo. Tem até aquele senso de responsabilidade, né? Exatamente. Porque elas estão cuidando da sua rua e aí vem... Exatamente. E cuidando aí que acontece a transformação. De algo vivo, né? Que é a própria árvore, né? É aí que vem a transformação, porque eles passam a zelar pelo ambiente que eles vivem, pelaquela rua, vão se incomodar com o lixo no chão, com a falta de cuidado, né? Exato. E isso gera influência na família, por incrível que pareça. Quando eles olham para o espaço onde eles estão, quando eles começam a cuidar um pouco mais do meio onde eles vivem, né? É sinal que eles têm uma autoestima um pouco maior. Começam a cuidar de si mesmos também, né? Isso, exato. Ou seja, a transformação vai acontecendo aos pouquinhos,
sem ser aquele método de entuchar as coisas na cabeça das crianças, né? É a prática, né? É o exercício, né? Isso. E atuar só com a criança não adianta. Então, nós temos também oficinas para adultos. Olha, que seriam os pais dos alunos. Normalmente, os pais sempre participam de uma ou outra oficina. São oficinas, às vezes, também até de capacitação profissional. Eles aprendem questões de culinária. Temos uma cozinha especialmente para isso, uma cozinha experimental, uma oficina na área de culinária. Tem mães no artesanato, que tem uma popularidade muito grande. Muitas mães vão vários dias da semana, né, já estão produzindo uma matéria já pronta para exposição. Talvez comece aí uma geração de renda, estamos prevendo para frente. Tem aí um parceiro que conheceu a oficina de artesanato e agora está fazendo um link, porque ele trabalha com móveis e sofás, e ele quer que elas comecem a produzir almofadas. Gerando emprego, na verdade. Exato. E profissionalizando também. Né? Exato. E assim a gente consegue atender a família como um todo. Então a família vem para palestras, nas reuniões de pais, nós buscamos sempre trazer um psicólogo para dar uma palavra a mais. A gente fala sobre bullying, sobre drogas, sobre violência. Né? Um trabalho completo. Exato. Sobre como interagir com os filhos, a necessidade do amor, a necessidade do afeto, né? Como o ser humano necessita de afeto. Então, isso vai trazendo para eles uma autoestima como um todo. É muito gostoso. É muito bom participar do terceiro setor. Você tinha falado a respeito de crianças, né, e também dos pais que participam, mas vocês atendem também crianças que estão em instituições, em abrigos, crianças que talvez né, não tenham uma estrutura familiar como essa que você mencionou? Sim. Hoje nós atuamos no terceiro setor muito em rede. Então nós temos órgãos preparados para cada situação. Às vezes é uma situação mais grave de internato. Encontramos hoje uma situação bem difícil, muitas crianças já viciadas em drogas, entorpecentes. Então nós temos que encaminhar para órgãos especializados nisso. Nossa especialização maior é na prevenção. Joia. Atuamos no contraturno escolar, tentamos garantir ao máximo que aquelas crianças que ali estão se sintam protegidas longe, né, dessas situações e fiquem de longe risco. da situação de risco. Você falou a respeito... Isso já é um grande desafio. Você falou a respeito das aulas de vela, né? Qual é o nome? Marvip. O Marvip, é o projeto Marvip junto com o Mackenzie. Isso, exatamente. Né? Esse Mackenzie é um dos parceiros que você se referiu agora há pouco. Né? Além disso, você tem outros projetos. Você falou a respeito de artesanato, cozinha. O que mais? Quais outros projetos? Olha, nos projetos nós temos muito dança, então balé, onde os alunos competem também, vão viajar, dentro daquela mesma visão de influência, viajam, ganham prêmios remunerados todo ano, estão num nível muito bom já dessa prática. Temos oficinas de música, oficinas de valores, outros esportes, né? Temos uma escolinha de futebol, temos aí o tênis de mesa e sempre muita competição, aquela interação. Ali é uma movimentação muito intensa. Né? Interessante. Uma coisa que a gente costuma trabalhar muito com os monitores é usar de criatividade. Então, eles, por exemplo, aulas de informática, eles vão desde dejetos de informática e passam os cursos mais avançados de web design, de manutenção de equipamentos, né? Aquela coisa que as crianças sabem melhor do que a gente. Navegam muito na internet, aprendem cidadania através de sites específicos da internet. Agora, o que eu fiquei muito curioso, né, é a respeito da inspiração disso tudo, né? O que está por detrás? O que motiva alguém para trabalhar dessa forma, de maneira integral, num projeto tão bonito? E vai ser isso que a gente vai conversar no nosso próximo bloco, as motivações que nos levam a uma ação social transformadora. Não saia daí, a gente volta já com o programa Família e Sociedade.
Voltamos com o programa Família e Sociedade e o nosso assunto é ação social, com aqui o nosso convidado, o presbítero Jorge Melo, que é presidente da Associação Presbiteriana de Ação Social. Jorge, você falou a respeito de tantos benefícios trazidos para a sociedade por conta do seu projeto, da sua associação, que é atender crianças, atender adolescentes, vários tipos de esportes, várias maneiras de profissionalizar, desde internet, culinária, artesanato, enfim. O que motivou, aliás, antes de motivação, né? Como que surgiu a APAS, né? O que está por detrás dessa ideia da associação? Esse trabalho, né? Tão bonito. Sim, olha, a APAS já tem mais de 39 anos. Mais de 39 anos. Isso. Você tem ideia de quantos alunos passaram pelas suas mãos? Não? Nós já fizemos essa estimativa, nós acreditamos que mais de 10 mil alunos já passaram. Então hoje são nós temos 10 mil cidadãos conscientes, bem informados, Isso. através da influência de vocês. Com muitos casos de sucesso, e hoje muitos participam, são advogados que vão palestrar para nós, são pastores. Ou seja, eles estão voltando à APA, só que de um outro jeito, com outro olhar. E colaborador. é muito prazeroso para uma entidade que já chegou nesse estágio, né? A gente angaria muita experiência, sabe o que dá certo, né? Já desiste de alguns planos que nós sabemos que não é o caminho. Quer dizer, é uma instituição madura já, né? Já madura, mas não com menos desafios. Ela começou num momento muito difícil da região da Baixada Santista, onde houve um declínio, anos 60, 70, um declínio das grandes indústrias que ali estão. Então, houve um desemprego em massa e muitas pessoas começaram a viver literalmente de um lixão que havia ali em São Vicente. Foi aí, nesse quadro difícil, que surgiu a APAS, através de parcerias internacionais, né? Na época, a Europa nos ajudou muito, ajudou durante uns 20 anos, foi algo muito significativo. E naquela época era uma necessidade de alimentação mesmo, a dificuldade de abrigo, necessidades mais básicas. As mais básicas. Hoje nós ainda encontramos isso, nós vemos ainda um grande setor ali da região com extrema pobreza, que é um dos nossos motivadores, né? O que nos motiva, nós seguimos 2 linhas dos 8 desafios que a ONU lançou, desafios, né, para esse milênio. Então, um é a extrema pobreza e o outro é a questão da sustentabilidade. Sim. E nós fazemos todo o trabalho de impacto, de influência na nossa sociedade, na nossa comunidade, através desses 2 vetores, desses 2 desafios, né? Eu penso que hoje, falando em desafio, toda a sociedade ela tem sido conclamada a se sentir desafiada e nós já vemos um retorno muito positivo. Desde as pessoas mais simples, as famílias mais simples que colaboram, fazem questão de passar lá, deixam às vezes uma cesta básica, contribui com R$10, com R$15. Ou seja, a própria comunidade está se mobilizando na medida do possível. Exato. Isso para nós é trabalho. muito significativo, porque nós estamos vendo que eles se sentem motivados. E é um reconhecimento. Um reconhecimento também. Agora, há também uma motivação que tem vindo do meio empresarial, né, e não só do Estado. Acho que nós já entendemos que a sociedade toda tem que se mobilizar para gerar uma transformação um pouco mais efetiva. Agora, me parece que está aí também a ideia embutida, né, até no nome da associação, que também existe uma motivação espiritual, religiosa por detrás. Não é? Sem dúvida. Nós somos uma entidade confessional cristã e nós entendemos que o indivíduo ele tem uma necessidade espiritual, né, necessidade da alma e também uma necessidade física. Nós trabalhamos então, estamos falando de evangelho. Como nós levamos o nome do Senhor Jesus, nós levamos também com toda uma visão de paz, de como viver em sociedade, de como interagir. De transformação pessoal, né? Isso, como isso gera resultados na família, né? Quando nós temos Jesus, nós temos mais base, mais amparo para enfrentarmos todas essas dificuldades que o mundo enfrenta hoje. Os próprios ensinamentos dele, né, são para que a família, né, cresça junto a ele, para que
haja esse amor entre uns pelos outros, haja esse cuidado até mesmo com os menos favorecidos, né? Então são ensinamentos que vão mesmo gerar essa transformação, né? Não há como o Evangelho não gerar um impacto maravilhoso na nossa comunidade. Né? Eu lembro de John Stott, escrevendo no Congresso de Lausanne, na década de 70, Sim. Ele dizia assim que o Evangelho e a ação social são duas asas de um mesmo pássaro, né? Se o pássaro não tiver uma das duas, ele não voa. E acho que está bem dentro dessa visão, né? É bem dentro dessa visão, que é atingir o indivíduo como um todo, né? Ajudá-lo a entender que através do Evangelho ele tem orientações claras de como se portar na sociedade, de responsabilidade pessoal, principalmente, né? Hoje eu me preocupa muito essa temática de que o indivíduo não é responsável por que ele faz e tudo é resultado de um possível estado, né? De um possível meio. Então, eu penso que se nós queremos impactar mesmo essas famílias, nós devemos passar para elas a responsabilidade que elas têm. Então, nós falamos claramente que elas são as responsáveis pelo futuro e pelo presente daquelas crianças. Elas são responsáveis. Embora as dificuldades sejam muito grandes, embora realmente elas venham de um histórico de desfavorecimento, mas elas não podem abrir mão da responsabilidade pessoal. Quando nós vamos investigar as principais causas, né, de quando a criança está numa situação já pega pelo tráfico ou pela violência ou por uma outra forma de vulnerabilidade, a gente vê um alto grau de descaso, de falta de acompanhamento dos pais, principalmente. Talvez aquela visão de que os filhos se criam sozinhos, né? Então, a gente não precisa interferir tanto, né? E os resultados são muito negativos. Exato. Né? E isso é muito vivo na nossa sociedade atualmente. Sem dúvida. Então, são pais que já cresceram muito soltos, sem orientação, sem o aconchego de perto, né? E eles também se sentem despreparados sem referências, né? A mudar as referências junto aos seus filhos. Acredito que aí nós podemos fazer uma grande diferença, como APAS, como instituição que fomenta todas essas questões diariamente. Então, trazer a responsabilidade dos pais, a responsabilidade também da criança pelos caminhos que ela escolhe. Que ela também escolhe. E dentro das atividades do APAS, então, existe também essa formação em relação à sua espiritualidade, né, de aproximá-la de Deus? Sim, não de forma institucional. De forma institucional, nós trabalhamos através do aspecto socioeducativo. Mas nós temos profissionais ali e líderes com essa capacitação espiritual. Temos os pastores das nossas igrejas ali, nós temos 4 igrejas presbiterianas, todos os pastores de certa forma influenciam ali. Uns têm um cunho social, outros são monitores ali dentro do espaço. Temos um pastor que hoje é monitor de inglês, tanto para adolescentes como para adultos. São muitos, nós temos alguns monitores filhos de pastores, que são diáconos também, de outras denominações. Estabelece até um vínculo diferente com as crianças, né? Isso. Esse tipo de relacionamento. Né? Então, nós entendemos que isso acontece de forma natural. Que interessante. Agora, a nossa forma de selecionar os monitores é uma forma profissional. Acima de tudo, nós buscamos gente capacitado e competente. Selecionar alguém capacitado para a oficina que ele vai exercer. Agora, se o nosso telespectador que está lá em casa quiser ter mais informações, ou quiser fazer uma doação, ou quiser conhecer o projeto, você podia deixar algum telefone de contato para as pessoas? Um e-mail, talvez. Um e-mail ou um telefone? Sim, que você eu vou preferir. deixar o nosso site, convidá-los a conhecer o nosso site, www.apas-social.org.br. É traço mesmo ou é underline? É traço mesmo. www.apas-social.org.br. O telefone é 13 3464 9299. Eles vão depois colocar no rodapé aí as informações, tá bem?
Estão todos convidados, viu? Aqueles que sentirem desejo de participar de alguma maneira. Até mesmo de aprender com você. Ou até mesmo de aprender. Olha, né? com esses 39 anos há algo muito interessante. Nós trabalhamos em rede e são inúmeros projetos motivados pela Prefeitura de São Vicente que vão ter treinamento, tem treinamento mensal na nossa entidade. Então, a nossa entidade é como que uma mãe de várias outras, um celeiro de ação social. Isso. Então, há um fomento muito grande. Presbítero Jorge, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Tinha aqui material para a gente falar sobre muito mais coisas, não é? Aliás, só sobre essa questão de celeiro de ação social, de exportar o método, de influenciar outras comunidades. Isso é fantástico. Isso é fantástico, né? Mas eu agradeço a sua participação, a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, Fernando, Suênia, quero parabenizar por esse programa que também tem esse olhar de família e sociedade tão importante nos nossos dias. Parabéns. Obrigado. Obrigada. E assim nós encerramos mais um programa Família e Sociedade. Como você já sabe, você é convidado a participar do programa enviando as suas dúvidas, as suas sugestões, críticas, quem sabe. Novamente aqui, o e-mail na sua TV vai aparecer para você contribuir com a gente, que é famíliasociedade@mackenzie.br. Agradecemos a sua audiência, a sua presença conosco e nos vemos no nosso próximo programa Família e Sociedade. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.